Bom dia, meus irmãos e irmãs em Cristo, que nos acompanha aqui pela ferramenta do Zoom ou pelo YouTube, você também que sempre nos acompanha aqui, que ainda não é nosso irmão e irmã em Cristo, mas que tem aprendido a palavra de Deus e quer se tornar discípulos de Jesus. Sejam todos bem-vindos também para que nós possamos iniciar a nossa aula de hoje, que é uma continuação do tema que começamos na semana passada. Nós estamos aí falando sobre grandes lições das Escrituras Sagradas, da Bíblia, começando com o livro de Gênesis. E na semana passada, nós falamos sobre a ascensão do homem, né? Que Deus nos criou, já criou o ser humano num patamar mais elevado de toda a sua criação, né? E vimos que ele fez isso, e nós somos, né, de toda a criação de Deus, os que fomos criados, né, de uma forma mais elevada, porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E assim, vimos semana passada e várias coisas, né, que mostram isso, né, que nós fomos criados num patamar mais elevado. Bem, e fizemos várias aplicações, né, desde o Novo Testamento, com relação a isso. Hoje nós vamos continuar lá no livro de Gênesis, dentro desta criação de Deus, né, num patamar mais elevado, nós vamos ver que Deus deu a todos nós, seres humanos, bênçãos e bênçãos e bênçãos. Isso tanto lá na criação, né, como indivíduos, né, como pessoas aqui neste mundo, mas nós vamos ver também no Novo Testamento que essas bênçãos são muito mais além do que somente as bênçãos aqui terrenas. E nós vamos começar, então, falando sobre essas bênçãos que Deus, então, deu ao homem. Vamos lá, se você já está com a sua Bíblia, vamos abrir nossas Bíblias lá para o livro de Gênesis, então. Gênesis, capítulo 1. E lembrando, né, que aqui nós estamos na Escola Bíblica Dominical. Se você quer fazer um comentário, nos ajudar com a leitura, eu vou passando as passagens. Então, se você quiser, fique à vontade para ligar o seu microfone e poder fazer uma leitura, fazer um comentário, uma pergunta, para que a aula possa ser bem participativa. Então, o homem, nós, né, quando falo homem, termo genérico, né, homem, mulher, o homem, então, ao ser criado por Deus, recebeu várias bênçãos de Deus. E vamos ler alguns versículos e falar sobre essas bênçãos. Gênesis capítulo 1, versículo 28, de 28 ao 31. Quem gostaria, então, de começar fazendo essa leitura? Gênesis capítulo 1, versículo de 28 a 31. Posso ler? Por favor, leia. Obrigado. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom.
Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Muito bem. E aí, vamos identificar nesse texto aí quais foram as bênçãos que Deus deu ao homem, nesses versículos aqui. Deus abençoou com a vida em todos os aspectos, né, Alisson? Sim, No aspecto, desde da parte familiar, né? Sim. Até a questão da natureza, do alimento. Ótimo, ótimo, obrigado. Alguém mais especificar algumas delas aí, dessas bênçãos? Não sei, mas talvez seja a denominação, tipo, em dominar várias coisas. Ótimo, Danilo, muito bem. Deus. Fertilização. Oi? A fertilidade. Fertilidade, né? Ótimo, muito bom. O que mais? Ele colocou a natureza servindo o homem. Sim, sim. Ótimo. Valdivino queria dizer alguma coisa? Fôlego de vidas. Deu fôlego de vida, ok. Eu Domínio. penso que essas bênçãos... Oi, quem está falando? Eu, domínio. Domínio. Ótimo. O que eu também consigo identificar nesse texto, nessas bênçãos de Deus. Deus os abençoou, né? Homem e mulher. Deus já começa aqui abençoando com a fertilidade, né? Acho que foi a Lene que falou sobre isso, né? A fertilidade. Então, a bênção de Deus nos escolher para multiplicar a raça humana, né? Porque Deus poderia muito bem, se ele quisesse, assim como ele, da forma como ele criou o primeiro homem e a primeira mulher, ele poderia continuar fazendo, se ele quisesse, independente de nós, né? Continuar produzindo, fazendo, criando o homem daquela mesma forma. Mas ele nos abençoou, nos escolheu para que nós pudéssemos continuar propagando, continuar crescendo a raça humana através da fertilidade. Que bênção, né? Sim. De todas as bênçãos que os irmãos citaram aí, uma coisa que eu vi, que eu vejo interessante, que uma bênção para nós, é que ele nos fez e fez tudo isso, e ele não fez mais ou menos, né? Foi muito bom. Então, eu acho uma bênção isso. Isso, muito bom. Ótimo, Márcio. Ótimo. Outro ponto também que eu vi que vocês comentaram aí, que eu também vejo, é a bênção, né, de nós, seres humanos, dominarmos, né, a natureza, no sentido, né, os animais, hoje em dia, né, nós temos máquinas trabalhando no campo, nós temos máquinas para nos locomover, mas não era assim no princípio, né? Haja vista que hoje você vai em algum lugar, como Simonésia, por exemplo, mas a Simonésia está bem maquinado o negócio lá já também. Mas, antigamente, né, era tudo à base de força animal, né? Arar o campo, né, se locomover, tudo dependia, né, dos animais e da forma como o homem, que Deus deu essa bênção para que o homem dominasse os animais e os animais poder estar ali à disposição do homem para os serviços, enfim. Então, é uma grande bênção, né? Imagina se nós, né, tivéssemos ali no mesmo patamar dos animais, no sentido de domínio, né? Essa guerra aí, talvez nós íamos perder ela, né? Porque você vê a força que tem um cavalo, a força que tem um boi, né? E Deus nos abençoar de tal forma que nós conseguimos controlar a força de um animal como este para nos servir, né? Então,
é uma grande bênção, né? O alimento, né? Deus nos colocou à disposição essa grande bênção, né? De termos o alimento. Vou fazer um parênteses aqui, só para a gente pensar um pouquinho. No curso de teologia, é muito comum, quase todas as turmas têm a pergunta, né? Quando lê esse texto aqui de Gênesis que nós lemos, alguma coisa chama a sua atenção com relação aos alimentos aqui? Alguém percebeu alguma coisa? Alguma coisa te chamou a atenção? Não tem restrição. Será? Pode falar. Será? Boa pergunta. O O fruto, Sim, Luiz. os animais, sim? o Senhor se preocupou também em providenciar alimento para os animais, né? Isso aí me chamou muita atenção. Sim, exatamente. Adriana, você está com a versão João Ferreira aí, né? Sim. Nessa versão da João Ferreira, dá a entender aí que os animais, que Deus deixou os animais como alimento para o homem? Momentinho, deixa eu ler aqui. Leia aí. Vamos lá. Versículo 29. Disse Isso. Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, e isso vos será para mantimento. Versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Aqui, na verdade, a gente vê o fruto da semente, né? As árvores que têm semente, para mantimento do homem. E a erva para o alimento dos animais, é isso? Isso. Então, era todo mundo vegetariano. Então, há essa pergunta, geralmente, no curso de teologia, que muitos realmente entendem que aqui Deus não mencionou os animais como alimento para o homem. Interessante isso, né? Sim. Agora, dá uma olhada lá em Gênesis, capítulo 9. Ô, Alisson. Oi. Pode ser que um desses frutos aqui tivesse algum gosto de picanha, né? Pode ser, né? Pode ser aromatizado, né? Pode ser, né? Fala. Se isso aí estivesse valendo até hoje, você estaria morto, né? Ai. Olha, eu estava mais magrinho do que eu sou, viu, Luiz? Agora, dá uma olhada, Gênesis, capítulo 9. Gênesis, capítulo 9, versículos... pode ler o capítulo 9, versículos de 1 até o versículo 3 aí. Eu posso ler. Pode ler, Luiz. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhe dei os vegetais, agora lhe dou todas as coisas. Interessante esse texto, né? Ô, Alisson. Oi. Interessante que quando eles foram na arca, é o mesmo princípio, né? Gênesis 6, 21, ele dá a ordem para Noé para levar só os vegetais realmente, né? As sementes, tudo isso. Isso, né? Por isso que na arca... É só uma...
É só uma questão que eu acho curioso no curso de teologia, que os alunos colocam essa questão aí, né, de que possivelmente, antes do dilúvio, né, o homem comia mais era vegetais, né, frutas, e aqui em Gênesis capítulo 9, até fala no versículo, né, no final do versículo 3, né, agora lhe dou todas as coisas. Interessante isso. Mas só para a gente refletir, depois você dá uma lida também aí, para a gente discutir isso mais tarde. Mas, enfim, Deus, ele nos deu grandes bênçãos, né? O alimento, nos deu fertilidade, o comando, né, dos animais, enfim. Voltando lá para Gênesis capítulo 2. Vamos voltar lá. A não ser que você alguém queira fazer algum comentário sobre o que nós colocamos aqui também. Pode ficar à vontade, tá? Alisson. Sim. Paulo. Fala, Paulo. Aqui no versículo 30 de Gênesis 1, aqui na NVI está: dos vegetais como alimento e tudo que tem fôlego de vida, a todos os grandes animais, todas as aves. Aqui ele está dizendo que ele dá esses vegetais para eles, ou ele está dizendo que ele dá também os animais para nós? O capítulo 1, versículo 30. Porque no finalzinho ele diz, né? A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. Sim. Aí a minha dúvida ele está dando esses vegetais para esses animais, ou está dizendo que nós também podemos comer esses animais? Então, eis a questão, né? Muitos entendem exatamente o que está escrito aqui, que ele está dando os vegetais como alimento a tudo que tem vida. Os animais foram dados para nós também, porque está dando exemplos, né? Hein? Ele está dando exemplos, né, para nós, né? Está dizendo que nós podemos, o que ele está deixando para nós. Então, eu entendo que é para nós também. Ok, então, aí vai do entendimento aí. Mas, enfim, mas eu coloquei para a gente poder só instigar aí as nossas mentes aí a pensar nessas bênçãos de Deus. Agora, em Gênesis capítulo 2, versículo 27, quem pode ler aí? Desculpa, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7. Eu leio. Então o Senhor Deus formou o homem. Do pó da terra o soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Olha que interessante, né? Para que o homem se tornasse um ser vivente, né, dependendo da sua versão, né, talvez uma alma vivente, o que Deus fez? Soprou em suas narinas o fôlego de vida. Não é? Então, nós temos aí essa bênção de Deus, né, que a vida que ele nos deu aqui na Terra é até bem diferente dos animais, né? Os animais Deus criou, não precisou soprar na narina de ninguém, né? No nariz de animal nenhum. Se tornou lá um ser vivo, mas o homem, né, Deus deu essa bênção, né, de se ter uma alma vivente, né, de ter ali uma personalidade, né, de ser criado nele ali, a partir daquele momento, a personalidade própria de cada um de nós, através desse fôlego de vida. Alisson. Sim. Só voltando na questão do alimento, tem uma denominação que ela fala que o homem não deve comer o porco e camarão e outros alimentos, né? Eu queria que você desse uma palavra sobre isso, por favor. Ok, Murilo. Obrigado pela pergunta. Com certeza, tem... na verdade, existem religiões que restringem certos tipos de alimentos baseados no Velho Testamento, né? E existem também
denominações que restringem alimentos não baseados no Velho Testamento, mas baseado também em interpretações de textos do Novo Testamento, né, e restringe também alguns tipos de alimentos. Mas o que você está falando aí, pelo que eu estou entendendo, é esta parte aí de pessoas de denominações, né, que restringe alimentos baseados nessa lei de Moisés aí, que foram os alimentos que você colocou aí, né? Porco, enfim. Lá na lei de Moisés tem lá, né, os tipos de animais, né? Os animais, por exemplo, que não ruminam e tem o casco fendido, como o porco, né? O porco tem o casco fendido, uma fenda no casco, e ele não rumina. Então, esses tipos de animais não poderiam se comer. Mas se ele ruminava, né, e tinha o casco fendido, mas rumina como o boi, né, já poderia comer. Enfim, esses animais. E o problema, Murilo, com isso aí, é que precisa entender sobre as alianças de Deus, né? Na nova aliança, a palavra fala que a nova aliança que Deus trouxe com todos os homens, na hora que chega a nova aliança, a velha aliança, o velho acordo acaba. Então, todas as partes de lei de Moisés, aquilo tudo acaba, inclusive com relação a alimentos. Deixa eu só pegar uma passagem aqui, quando Paulo escreve, por exemplo, aos Colossenses, falando aos irmãos de Colossos, aqueles cristãos que agora, né, faziam parte da nova aliança, e Paulo chama bastante a atenção deles com relação à questão de alimentos, né, para que esses cristãos, não se deixassem, né, a se submeter a esses tipos de regras, né? Colossenses capítulo 2, versículo 20, Colossenses 2, 20, que é uma grande bênção, né, que nós temos na nova aliança, né? Uma grande bênção que nós temos na nova aliança. Depois nós vamos falar algumas bênçãos da nova aliança aqui. Mas, enfim, Colossenses 2, 20, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por quê? Como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, né, que não comam, né? Não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos de homens. Segunda Tessalonicenses, pegar mais um aqui rapidinho aqui, ó. Na verdade é primeiro Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, deixa eu ver aqui. Ô, Alex. Oi. Enquanto você procura aí, quem gosta de história sobre os animais aí proibidos, você está em Deuteronômio 14, versículo 4. Uhum. Lembrando que Deuteronômio, né, são as regras lá, com relação à lei de Moisés, né? 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Eu vou ler essa passagem aqui para terminar a parte que o Murilo colocou aí. Então, 1 Timóteo 4, a partir do 1, diz o seguinte, 1 Timóteo 4, 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e consumo de alimentos que Deus criou para ser recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Enfim, então, na nova aliança, nós temos a grande bênção, né, de termos os alimentos, todos os alimentos aí à nossa disposição,
E juntamente com isso aí, os alimentos que na lei de Moisés, para a nação de Israel, eram proibidos. Mas quem não conhece a verdade, quem fica aí andando atrás de doutrina de homens, acaba não saboreando, né, uma costelinha de porco bem assadinha, né? Não acaba, então, fazer o quê? Né? É uma bênção que nós temos, mas tem gente que não gosta de receber bênção, né? Um bacon no café da manhã. Um baconzinho, né? Um pernilzinho de porco, a pururuca, né? Então, hoje mesmo o almoço aqui em casa vai ser torresminho com couve e arroz, feijão. Muito bem. Alisson. Sim, Paulo. Me desculpa, eu não lembro a passagem. Se eu não me engano, é Pedro, que Deus manda ele comer e ele diz que não vai comer, não é? Isso. Atos capítulo 10, Paulo. Essa passagem está em Atos capítulo 10, quando Pedro ainda estava com toda a sua bagagem espiritual na lei de Moisés, e naquele momento que ele vai para a casa de Cornélio, um gentil, aonde o evangelho vai ser pregado pela primeira vez, e Deus dá essa visão para Pedro exatamente, né? Na nova aliança não teria essa questão de considerar impuro, imundo, aquilo que Deus criou. Aquilo lá foi uma ilustração que Deus colocou para Pedro para entender que os gentios não era imundo, não era impuro a partir daquele momento na nova aliança. Tá? Então, é por isso que Pedro não comeu, porque ele ainda estava com toda a sua bagagem espiritual. Né? Alisson. Muito bem. Sim, Márcio. Eu sei que deu uma fugidinha no assunto aí, né? Mas a passagem que você havia falado em Colossenses a princípio, eu acho que é Colossenses 2, que no 14 fala que cancelou a escrita de dívida, né? Que consistia em ordenanças. Aí no 16, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa. E no 20, né, continua falando, no 21, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Né? Eu acho Exatamente. Que é uma passagem aí. É isso mesmo, né? Temos várias passagens no Novo Testamento onde Deus realmente mostra claramente que a questão de alimentos, né, com relação à lei de Moisés, já acabou. Ok, Murilo? Beleza. Vamos voltar lá em Gênesis capítulo 2, versículos de 15 a 17. Vamos ver mais algumas bênçãos ali que Deus coloca para o homem. Quem pode ler Gênesis capítulo 2, de 15 a 17? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Muito bem. Quais bênçãos que o homem já recebeu de Deus aí também? Morar no meio de um jardim. Olha lá, que delícia, hein? Que delícia, hein? Morar no meio de um jardim, né? Preparado por Deus, né? Preparado, pronto para o homem habitar, né? E é interessante aqui que nesse versículo 15 tem essa grande bênção, né? De um lugar, né? Para morar, um jardim, um lugar para morar. E o que mais aqui ainda no versículo 15? Cuidar dele e cultivá-lo. Cuidar dele, né? Cultivá-lo. Interessante aí que Deus coloca uma coisa aqui que eu considero, eu creio que a maioria de nós aqui consideramos uma grande bênção. É a gente poder trabalhar, a gente poder fazer, a gente poder
com as nossas mãos, não é? Quando eu falo com mãos, não estou dizendo só aqueles que têm talento com as mãos, mas eu falo com a nossa vida, poder fazer algo, ser útil, né? Porque Deus poderia ter colocado o homem lá e o homem não vai fazer nada, fica só sentado, as árvores vão produzir, e Deus poderia ter feito assim, né? E, infelizmente, tem muita gente que gosta de viver assim, né? Só ser servido, não quer ter trabalho com nada, mas isso eu, particularmente, acho que é uma perda da vida maravilhosa que Deus nos deu, né? Quando a gente pode contribuir com a nossa parte, quando a gente pode nos envolver, né, no plano de Deus. Então, Deus coloca aqui essa grande bênção, né, que o homem ia poder cultivar, né, poder ter o privilégio de comer daquilo que ele estava cultivando ali. Sem contar que, nesse momento aqui, nós não estamos vendo, e provavelmente deveria ser um cultivo um pouco mais tranquilo, como numa horta que não tem pulgão, que não tem erva daninha, aquela hortinha, né, plantando uma alface, uma rúcula, né? Diferente daqui depois, né, que o homem peca, que vai começar a ter erva daninha e vai sofrer para cultivar, né? Alisson, deixa eu falar. Sim, Danilo. Então, aqui, ó, que ele faz um pedido que ele faz um pedido também, entende? Que não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Não é? Sim. Tem você também, tem? Que não onde foi feito o errado para nós estarmos aqui hoje. Ótimo, Danilo. Nós vamos chegar aí, com certeza. Também vamos falar sobre essa ordem, sobre esse pedido, né? Parece que alguém queria fazer algum outro comentário sobre a parte do cultivo aqui. O Alisson, não sou eu que estou falando, hein? Tem alguns que falam, né? Não sei se você já ouviu isso ou não, mas tem alguns que falam que essa segunda parte aí do versículo 15, né? Foi a razão que a Eva foi criada. Não sei não. Não sei se é isso não, né? Você já ouviu isso aí? Entendi o ponto. Tá certo. Muito bem. Uma outra bênção aqui no versículo 16, né? Qual é? Comer livremente. Comer livremente. Olha só que interessante, uma liberdade para o homem, né? Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Olha que bênção, né, que Deus está dando, né? Uma liberdade. A pessoa ele podia andar lá e para cá, comer livremente. Então, a grande bênção, né, que nós temos em Cristo hoje, porque hoje não vai dar para a gente falar sobre as bênçãos em comparação com essas bênçãos físicas. Eu quero falar também hoje, aplicando para nós, sobre as bênçãos que nós temos hoje, por sermos uma nova criação de Deus, né? Nós vamos ter que falar na semana que vem, né? Não vai dar tempo. Mas ficou mudo o seu, Alisson. Seu microfone está mudo, Alisson. Clica no microfone, Alisson, para abrir ele. Eu encostei em alguma coisa aqui, então. Bem, agora funcionou, né? Sim. Beleza. Então, nós vamos ver na semana que vem algumas aplicações na nova aliança sobre essas bênçãos que hoje nós temos, por sermos uma nova criação de Deus. Mas essa aqui sobre a liberdade, né? Quando nós vamos para o Novo Testamento, Gálatas, né? Paulo escrevendo aos Gálatas, foi para a liberdade, né? Que Cristo, né, vos libertou. Mas, enfim, agora, uma outra bênção, que eu acho que é uma grande bênção, que está aí ainda no versículo 17. Alisson, só posso fazer um adendo aí? Pois não, Gustavo. Uma bênção que às vezes passa despercebido, né? É que o próprio Senhor Deus falava com eles, né? Diretamente, né?
Ótimo, muito bom, Gustavo. Boa percepção, né? Tem tantas bênçãos que a gente, como diz aquele canto, né, são incontáveis. Mas eu já vou aproveitar o Gustavo aqui, já vou colocar aqui, complementando o meu estudo, né? A bênção, né, de ouvir, né, diretamente de Deus, a voz de Deus, né? Muito bom, obrigado, Gustavo. Alisson. Uhum. Sim. Nesse 17 aí, eu entendo que Deus, e hoje através do Espírito Santo, sempre nos alerta do que pode nos fazer mal. Ele já alertou o homem de princípio que aquilo não seria bom para ele, e hoje nós temos o Espírito Santo alertando a gente sempre quando a gente precisa. Ótimo, ótimo, Luiz. Eu penso assim também, eu vejo esse versículo como uma grande bênção de Deus, ele dizer, né, ele dá esta ordem, né, um limite para o homem. Eu creio que todos nós precisamos de limites, não é? E Deus sabe muito bem aonde coloca esses limites. Isso é uma bênção, porque se nós não tivermos limites, nós vamos nos perder. Mas ainda aqui, como o Luiz bem falou, essa grande bênção de Deus, dele colocar uma ordem dizendo sobre um grande perigo, né? E dentro dessa ordem, então, ele nos avisa, né? O que vai acontecer se eu desobedecer. Eu gosto de falar desse ponto no curso de teologia com os alunos, que isso é uma grande bênção, porque nós, como pais, mesmo tendo sido criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós não damos, muitas das vezes, essa bênção para o nosso filho. Eu vou dizer o que eu quero dizer com isso. Às vezes, né, eu lembro muito do Mateus e a Giovana, quando eles eram mais pequenos, né, pequenininhos, mais pequenos, quando eles eram pequenos, né? Às vezes estava mexendo em alguma coisa, e a gente sabia que era um perigo para eles, a gente só fala, não mexe aí. Aí ele virava, mas por quê? Não é para mexer, eu falei que não é para mexer, então não mexe. Ao invés de explicar as consequências, se ele continuasse fazendo, eu já falei para não mexer e pronto. Né? E a gente dá aquela cortada seca, né? Mas Deus não faz isso com a gente, né? Deus mostrou para o homem, olha, né, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus poderia ter falado só isso. E o homem ia ficar, mas será por quê? Será por quê? Né? Mas Deus fala, porque no dia que vocês comerem, vai acontecer isso. Então, isso é uma bênção, né? A gente poder ter um esclarecimento da parte de Deus, porque ele dá uma ordem, mas ele vai explicar, então, o que acontece se essa ordem fosse desobedecida. Então, nós temos aqui grandes bênçãos, né, de Deus quando criou o homem, né? Grandes bênçãos que Deus deu ao homem ao criar, né? Fertilidade, o comando, né, dos animais, os alimentos, uma alma, né, uma forma bem diferente, né, de ter nos dado vida, né, através do seu sopro, né, do próprio Deus, um lugar para morar, né, poder se envolver no trabalho ali com Deus, uma liberdade, né? E agora uma grande bênção, para a gente fechar aqui com a chave de ouro, né? Dá uma olhada lá no capítulo 2, lá no capítulo 2, versículo 22. Sim, Valdivino? E hoje essa bênção é mais clara do que a daquela época, né, Alisson? Porque nós temos a palavra, né? Sim, né? Palavra, exatamente. Né? Com certeza, Valdivino. Capítulo 2, Alisson, versículo 22. Sim, Alan? Tem mais, no versículo 17 ainda, o contrário disso que nós acabamos de falar, né? Eu vejo ali uma vida eterna, desde que obedecesse, né? Ok, ótimo. Muito Se bom. obedecesse, não iria morrer, né? Então, a bênção é, obedecendo, vida para sempre, né? É isso mesmo, né? Ótimo, vou colocar nas minhas anotações aqui. Muito bem. E o capítulo 2, versículo 22. Olha que bênção.
Essa foi uma das maiores bênçãos da minha vida, Alisson. Então, por isso que eu falei, como diz, deixei para o final aí o melhor, né? A grande bênção, né? Que Deus, então, presenteou o homem. Quem pode ler aí? Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Muito bem. Então, uma grande bênção. Olha que Deus levou até o homem esta grande bênção, né? Uma companheira, alguém que era, como ele fala aqui, né? Alguém que correspondia, né? Alguém que vai corresponder. Então, olha que maravilha, que grandes bênçãos, né? Que o homem recebe de Deus, diferente de todos os animais, diferente de todos os vegetais, enfim, de toda a criação de Deus. Deus, então, nos cria de uma forma mais elevada, não só porque a imagem e semelhança dele, mas também por mostrar para nós tantas bênçãos que ele dá ao homem. Então, nós vamos ver, na semana que vem, as bênçãos que nós temos hoje, na nova aliança, por estarmos em Cristo e sermos uma nova criação, como nós falamos na semana passada, né, sobre a nova criação do homem também espiritual, Deus também colocou em ascensão. Né? Lembra semana passada? Que hoje, por estarmos em Cristo, ele nos colocou nas regiões celestiais, enfim, muitas bênçãos que nós temos de Deus, olhando só para esses versículos aqui. Né? Agora, eu não vou entrar mais em detalhes aqui, que o nosso tempo aqui está acabando, mas tem grandes bênçãos aqui no versículo 24, por exemplo, tem uma grande bênção. E é uma grande bênção esse ensinamento de Deus aqui para nós casais. Tá? Vou colocar aqui, depois reflitam. Uma grande bênção de Deus nos orientar sobre a necessidade que o homem e a mulher, eles se unam, não é? E deixem o pai e a mãe para se tornar um. Então, é uma grande bênção para os casais realmente se desligar do seu pai e da sua mãe para se tornar uma família. Porque se isso ficar ali, aquele cordão umbilical continua ficando, essa família que precisaria ser formada não vai ser formada da forma como Deus quer que forme. Né? Uma nova família é uma grande bênção, essa instrução de Deus aqui. Ok? Comentários, e depois nós vamos fazer a oração final. Ô, Gustavo, travou o microfone de todo mundo aí? Está travado, será? Não, não está travado, não. Olha. Vamos lá. Alisson. Oi, dona Neide. Bom ver a senhora. Como é que vai? Alisson. Tudo bem? Sim, Zé Maria. Viu? Uma coisa que é muito bom, muito importante lembrar, que tudo que Deus fazia, ele via que era bom. Nós, às vezes, fazemos as coisas sem parar para ver se isso está certo, se isso está bom. Ótimo, verdade, né? Precisamos fazer e analisar se está realmente bom, né? Uma grande lição aí que Deus está nos mostrando. Obrigado, isso mesmo. Alisson, só uma dúvida. Você falou da passagem, ou foi o Dirceu que falou da passagem em Deuteronômio, que Deus fala que cancela a lei de Moisés. Só queria relembrar ela. Se não me engano, é isso, né? Dirceu, fala aí qual que é a passagem. Liga o microfone. Eu? Não, o Dirceu. Deuteronômio 14:4. Obrigado, Dirceu. Mas ele está falando ali de cancelar a lei? É isso, não é? Ou não? Acho que não, né?
Não, ali, essa passagem está falando sobre os animais que vocês podem comer. Ah, tá. O boi, a ovelha, o bode, enfim. Tá certo. Obrigado. Okay? Muito bem. Mais algum comentário, alguma pergunta? Para a gente finalizar? Tá ótimo, então. Vamos, então, terminar orando a Deus, agradecendo, né, por essas bênçãos físicas que nós estamos vendo aqui, e semana que vem nós vamos ver as bênçãos espirituais que temos por ter nos tornado uma nova criação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar, então, ao Senhor. Louvado seja sempre o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nos criou e que nos dá vida através de Jesus. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, que nos colocou dentro de nós, o teu Santo Espírito, para nos dar força, coragem, nos dar, Pai, o desejo de cada vez mais podermos ficar unidos ao Senhor, como ouvimos hoje nesta mensagem, de sermos um com o Senhor. Obrigado, porque o teu Espírito, ele nos move e nos comove a cada dia, Pai, a ter essa aproximação com o Senhor, estarmos mais unidos em adoração, em comunhão. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, que nos dá tantas bênçãos incontáveis a cada dia, bênçãos físicas e bênçãos espirituais. Pai, nós te louvamos porque o Senhor a cada dia nos ensina por meio da sua palavra a como sermos gratos ao Senhor, nos ensina como caminhar nesta terra enquanto aguardamos a gloriosa vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por este momento de comunhão que passamos junto aqui nesta manhã, mesmo que distante dessa telinha aqui, mas que em espírito, em amor, em fé, nós estamos bem unidos. Obrigado por isso, Pai, que possamos ter uma semana debaixo das bênçãos, da proteção do Senhor. Que o Senhor esteja guardando o seu povo, seus filhos, esteja, Pai, fazendo com que a tua palavra de esperança e salvação possa chegar às pessoas neste mundo, através de nós como instrumentos do Senhor. E através de Jesus, esse nome que é poderoso, nós oramos, te agradecemos e te louvamos. Amém. Muito bem, um bom almoço para todos. Eu sei que a pandemia aí nos afasta um pouquinho, mas hoje vai ter torresmo, couve, arroz, feijão e um anguzinho mineiro. Quem quiser, fica à vontade. É ruim, hein? É isso, candidato.